Fala galerinha, sexto ano de Geografia. Nós iremos falar sobre o processo de população, o crescimento, todo aquele processo que originalizou as grandes cidades e os problemas urbanos que acarretou com a chegada de tanta pessoa em um determinado espaço em curto tempo. Bom, as cidades dos países subdesenvolvidos, com o processo de industrialização. Lembra que nós falamos do processo de industrialização do Brasil, que ele começa na década de 1950, por causa do que? Teve o êxodo rural. Lembra-se do êxodo rural? Aquelas pessoas que moravam no campo e vieram para a cidade. Mas professor, o que é o processo do êxodo rural? Bom, aquelas pessoas que moravam no campo, tinham seu trabalho bonitinho, todo mundo trabalhando, só que chega a mecanização, é trocada o processo de trabalho do humano pelas máquinas muito mais rápido. Os grandes fazendeiros iriam lucrar muito mais, não iria ter o problema que teria com tanta mão de obra. Então a industrialização de alguns países subdesenvolvidos e os inúmeros problemas enfrentados pela sua população rural, concentração de terras, desemprego, falta de política adequada, Lembra que a gente fala um pouquinho de política, Falta um pouquinho de infraestrutura, é todo um processo que está envolvido nesse crescimento da população. Levaram ao grande e, sobretudo, rápido crescimento de sua população urbana. Por isso as cidades desses países cresceram e crescem ainda muito, ainda mais dizendo dos países subdesenvolvidos, porque eles estão atrelados ao processo de extração. Então muitas pessoas ainda vivem no campo. Bom pessoal, embora ainda não seja a maioria no total da população mundial, a população urbana, além de não ser igualmente distribuída nos países e nos continentes, tem apresentado altas taxas de crescimento em países subdesenvolvidos. Então a gente vai ver, esse processo é um inchaço urbano. Com isso vem os problemas urbanos. Tanto cidades de países desenvolvidos como os países subdesenvolvidos passam por problemas que exigem soluções urgentes, embora esses últimos eles sejam mais preocupantes. Por que mais preocupantes? Porque os países subdesenvolvidos não têm uma infraestrutura adequada para aquela população que está crescendo muito rápido. Quando a gente fala de infraestrutura, são coisas drásticas, Trânsito complicado, poluição visual e auditiva, poluição do ar, poluição do solo, das águas, violência. A vida cara e difícil tem atormentado os habitantes das cidades grandes. A indústria, principal causa do crescimento das cidades. Por que principal causa? Porque quando eles estavam no campo, acabou a mão de obra, acabou o serviço para eles, automaticamente eles se locomoveram aos grandes centros urbanos, as grandes cidades, por causa da industrialização. Só que tem todo um processo que requer uma manipulação maior, porque você está se mudando para os grandes centros urbanos, automaticamente você não tem uma mão de obra qualificada para trabalhar em determinadas empresas. Automaticamente isso vai ser mais complexo para quem está chegando de arrumar empregos. Bom, então a indústria é a principal causa do crescimento das cidades e que foi fator de atração para milhares de pessoas, quer fugir das aglomerações gigantescas que ajudou a formar. Falta emprego nas grandes cidades e no campo também falta emprego, que praticamente se industrializou, tornando-se um complemento das atividades industriais. Por quê? Aquelas pessoas que trabalham no setor primário, o extrativista, automaticamente vai trazer benefícios para as indústrias, para os grandes centros, e automaticamente o vínculo fica muito mais próximo. As administrações urbanas em países pobres lutam contra a falta de recursos para realizar os melhoramentos necessários. As cidades crescem sem controle nem infraestrutura, com loteamentos clandestinos, muitos deles em áreas consideradas de risco. Bom, principais problemas sociais das metrópoles brasileiras, a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais nós vamos destacar agora. Aumento do número de favelas e cortiços que ocupam muitas vezes
áreas de mananciais ou áreas florestais, consideradas regiões de risco. Isso significa que os mananciais, isto é, fontes de abastecimentos de água, podem ser poluídos nas áreas florestais. Já nas áreas florestais, o desmatamento de encostas põe em riscos a vida das pessoas, porque pode haver um grande deslizamento de terra. A falta de infraestrutura acompanha o crescimento das favelas. A rede de esgoto, de coletas de lixo, de água encanada, de luz, de telefones é insuficiente ou clandestina, porque muitos deles não vão ter recurso financeiro para tal situação. Além de objetos serem jogados nos rios ou em áreas de mananciais, as áreas de água, água potável, água que nós iremos usar para a nossa manutenção de vida. Há riscos de contaminação por roedores e insetos. Todas as formas de violências estão presentes nos centros urbanos, como os homicídios, sequestros, assaltos, filas para atendimentos médicos, acidentes de trânsito, desemprego, sequestro relâmpago e etc. Pessoal, olha para nós vermos como o crescimento populacional, sem uma linha de raciocínio, sem que o governo produza algo para as grandes cidades se adequarem a isso, levam-se aos problemas urbanos. Então a gente tem sempre que prestar muita atenção nesse processo de crescimento populacional sem infraestrutura governamental, porque vai haver problemas futuros. Bom, essa daqui é uma aula nossa de Geografia do 6º ano. Até a próxima. Um abraço.